A cada manhã, milhões de pessoas acordam ainda sonolentas, arrastam seus corpos cansados para fora da cama, vestem roupas que pouco dizem sobre quem realmente são e se dirigem a um destino que muitas vezes não escolheram de coração: o trabalho que paga o salário. O despertador não é apenas um objeto de metal ou um aplicativo no celular. Ele é um símbolo de servidão, uma sirene que nos lembra diariamente que o tempo da nossa vida não nos pertence por inteiro. Quantas vezes você já se perguntou se todo esse esforço é realmente compensado pelo dinheiro que recebe no final do mês? Quantas vezes você já parou para refletir se o que você ganha é suficiente para pagar não apenas as contas, mas também o preço da sua própria existência, que escorre entre os dedos como areia em uma ampulheta invisível? O salário, essa cifra que parece ser o objetivo de tantos, é ao mesmo tempo prisão e ilusão de liberdade. Ele compra a comida, a casa, o transporte, mas também compra horas da sua vida, vende a sua juventude, drena suas energias, suga sua criatividade, rouba seus sonhos. Quando Sêneca dizia que não é a vida que é curta, mas nós que a desperdiçamos, ele já apontava para essa troca silenciosa. Não é apenas o tempo que entregamos ao trabalho, é a essência da vida, é a experiência única de estar vivo que trocamos por números em uma conta bancária. E é curioso perceber que essa troca não é explícita. Ninguém assina um contrato dizendo: entrego minha alma e recebo em troca um contra-cheque. Mas é exatamente isso que acontece na prática. O jovem cheio de sonhos aceita o primeiro emprego e diz a si mesmo que será temporário, que é apenas um degrau, mas os anos passam. As contas se acumulam. O padrão de vida aumenta e, de repente, aquele trabalho temporário se torna prisão perpétua. A vida se transforma em um ciclo repetitivo de acordar, trabalhar, pagar contas e dormir. E no silêncio da noite, quando todos os ruídos cessam, uma pergunta incômoda ecoa: é para isso que eu existo? O salário se apresenta como recompensa, mas na verdade é um paliativo. É como se o sistema dissesse: você me dá seu tempo, sua energia, sua juventude, e eu devolvo o suficiente para você sobreviver e voltar amanhã para trabalhar mais. Henry David Thoreau, ao se retirar para Walden, buscava justamente escapar dessa engrenagem. Ele queria provar que a vida poderia ser vivida com pouco, mas de forma autêntica, sem precisar vender cada minuto a um sistema que transforma homens em máquinas de produção. Emerson também alertava que a verdadeira riqueza não está no dinheiro acumulado, mas na capacidade de ser autossuficiente e livre. E ainda hoje, séculos depois, seguimos enredados nas mesmas correntes invisíveis que eles denunciaram. A pergunta "sua vida em troca de um salário" não é apenas retórica, ela é um grito filosófico. Quantas horas de sua vida valem um contra-cheque? Quanto da sua essência você está disposto a vender? Vale a pena trocar tempo com sua família, com seus filhos, consigo mesmo, por algumas cifras que evaporam no final do mês? Vale a pena trocar tempo com sua família, com seus filhos, consigo mesmo, por algumas cifras que evaporam no final do mês? Vale a pena adiar sonhos indefinidamente na promessa de uma aposentadoria que talvez nunca chegue, ou que, quando chegar, já encontrará o corpo cansado demais para viver tudo o que foi adiado? Vivemos em uma sociedade que nos convenceu de que segurança é mais importante que liberdade, que é melhor aceitar um salário fixo do que arriscar-se em busca de algo maior. Mas que tipo de segurança é essa que cobra a sua vida como preço? Que tipo de estabilidade é essa que rouba sua energia vital e devolve apenas a ilusão de controle? A verdadeira segurança não está em números, mas em consciência. A verdadeira estabilidade não está em um emprego, mas na clareza de saber quem você é e qual é o sentido da sua vida. Sêneca nos ensinou que não devemos temer a morte, mas sim o desperdício da vida. E talvez o maior desperdício seja exatamente este: entregar a maior parte da nossa existência em troca de um salário que não preenche o vazio da alma. Viver não é acumular horas de trabalho. Viver é experimentar, é sentir, é criar, é amar, é contemplar. Mas quantos têm coragem de romper esse ciclo?
Quantos conseguem olhar para além da engrenagem e dizer: minha vida vale mais que um salário? A escravidão moderna não tem correntes de ferro, mas tem boletos. Não tem chicotes, mas tem metas. Não tem senhores, mas tem chefes. E cada vez mais pessoas aceitam isso como natural, sem perceber que a liberdade está sendo vendida em suaves prestações mensais. O salário é um anestésico que acalma a dor de uma vida não vivida, mas a dor nunca desaparece por completo, apenas se esconde no fundo da alma, esperando o momento de gritar. O grande dilema não é apenas financeiro, é existencial. Qual o preço da sua vida? Quanto você acredita que ela vale? Porque cada dia gasto em algo que você odeia é um dia a menos para investir no que realmente ama. E a matemática da vida é cruel. Não há reembolso, não há troco, não há como recuperar os dias já gastos. O tempo é a moeda mais cara que existe e, ironicamente, é a única que gastamos sem sequer perceber. Mas há esperança. Sempre há. O despertar começa na consciência. Quando você começa a perceber que talvez esteja trocando sua vida por um salário, algo dentro de você se inquieta, e essa inquietação é a semente da transformação. Não significa que todos devam largar os empregos imediatamente e correr para o mato, mas significa que todos podem começar a se questionar, a criar alternativas, a buscar independência, a reduzir excessos, a valorizar o simples. Quando pensamos no salário como medida da vida, percebemos o quão distorcida é essa equação, pois o tempo é infinito em valor e finito em duração, enquanto o salário é limitado em ambos, mas ainda assim aceitamos trocá-lo, como quem aceita vender uma joia rara por algumas moedas enferrujadas, e essa troca se repete todos os dias, em todas as cidades, como um ritual coletivo de submissão que poucos ousam questionar, porque é mais fácil seguir o fluxo do que enfrentar a verdade de que estamos desperdiçando aquilo que nunca voltará. A vida que se vai em jornadas de 8, 10, 12 horas de trabalho não retorna, e os minutos de cansaço acumulado, de trânsito enfrentado, de reuniões intermináveis, de metas inalcançáveis, não se convertem em memória significativa, pois são horas apagadas da existência, horas que desaparecem no esquecimento, enquanto apenas o contra-cheque permanece como registro da troca. E o contra-cheque, por sua vez, desaparece rapidamente diante das despesas, diante dos boletos que chegam como soldados de um exército invisível, sempre pontuais, sempre exigentes, sempre cobrando mais do que a vida poderia oferecer em retorno. O salário não compra a paz, não compra o tempo perdido, não compra a saúde que se desgasta lentamente nos anos de exaustão, não compra o brilho da juventude que se apaga diante da rotina. Mas ainda assim aceitamos. Aceitamos porque fomos educados a acreditar que esse é o caminho natural. Desde cedo ouvimos que precisamos estudar para conseguir um bom emprego, e conseguir um bom emprego para ter um bom salário, e ter um bom salário para construir uma boa vida. Mas ninguém nos disse que, nesse processo, talvez estejamos entregando a vida inteira em busca de algo que nunca chega, de uma promessa que sempre se renova, mas jamais se cumpre. É preciso coragem para romper essa narrativa. É preciso coragem para olhar nos olhos da verdade e admitir: o salário não é suficiente para pagar o valor da minha existência. Não se trata de desprezar o trabalho, pois o trabalho pode ser expressão, criação, contribuição. O problema não é o trabalho, mas sim a prisão do trabalho que não escolhemos, que nos foi imposto, que não nos representa, que serve apenas para sustentar um padrão de consumo que nunca satisfaz a alma. E o que dizer dos sonhos adiados? Quantas vezes você já disse a si mesmo: um dia eu vou viajar, um dia eu vou escrever aquele livro, um dia eu vou aprender aquele instrumento, um dia eu vou abrir meu próprio negócio, um dia eu vou viver do que amo. Mas esse um dia nunca chega, porque todos os dias estão tomados pela rotina do salário, pela necessidade de sobreviver, pela falsa segurança que não permite ousar. E assim, a vida passa. Sêneca dizia que a vida não é curta. Nós é que a tornamos curta quando a desperdiçamos. E talvez o maior desperdício seja adiar o viver em nome de um salário que nunca será suficiente.
Talvez a maior tragédia seja perceber tarde demais que os anos de juventude foram trocados por algumas cifras, que os melhores dias foram gastos em escritórios frios, em fábricas cinzentas, em lojas sem alma, e que a vida verdadeira ficou trancada do lado de fora esperando por você, enquanto você acreditava que ainda teria tempo. Thoreau, em Walden, escolheu viver com pouco para provar que a vida não precisa ser cara, que a liberdade começa quando reduzimos nossas necessidades e redescobrimos a simplicidade. Ele entendeu que o salário prende porque cria dependência, e a dependência prende porque exige conformidade. Viver com pouco é abrir espaço para viver muito, porque é no pouco que encontramos tempo, é no pouco que encontramos clareza, é no pouco que encontramos a vida em sua essência. E você? Está disposto a trocar toda a sua vida por um salário? Ou está pronto para resgatar aquilo que sempre foi seu, o tempo, a liberdade, os sonhos? Essa pergunta não é teórica, ela é prática, ela exige resposta, porque cada dia que passa sem reflexão é mais um dia vendido ao sistema. E quando paramos para refletir, percebemos que a vida não pode ser reduzida a um número fixo em uma conta bancária, nem pode ser vendida em troca de algumas horas repetitivas dentro de um sistema que apenas nos consome. A vida pede sentido, pede escolhas autênticas, pede coragem para não aceitar apenas sobreviver. E é justamente essa busca por liberdade, simplicidade e verdade interior que proponho no meu e-book. O Manual da Vida Simples, um guia direto e profundo para quem deseja romper com a ilusão do acúmulo e reencontrar o essencial. Se você sentiu que esse texto falou com sua alma, não deixe de conhecer esse manual que já transformou vidas e que pode ser o primeiro passo para a sua própria libertação. Clique, adquira e comece hoje mesmo sua jornada rumo a uma vida mais leve, simples e verdadeiramente sua.